E aqui estamos na nossa primeira live. Vou contar mais sobre a minha história profissional nas próximas lives. Então agora a gente vai começar com o Gambito da Rainha. Eu não sei se todos vocês assistiram, acredito que a maioria tenha assistido. E é uma série maravilhosa. Gente, o que é aquela atriz? O que é aquela atriz? Porque duas atrizes me causaram muito impacto, como os personagens dela, né? Que foi Angelina Jolie em Malévola. E agora, essa atriz em Um Gambito da Rainha. A personagem é Beth. Maravilhosa. Eu estava vendo alguns conteúdos que eu gosto de ver em redes sociais e estava no canal Noruega e Eu. E a Wilke, né, que é a dona do canal, estava lá falando que ela amou essa série, que é a melhor série da vida. Falei, gente, como assim melhor série da vida? Eu adoro série, né? E aí eu fiquei assim, como assim uma série que chama Gambito da Rainha, a melhor série da vida? E me interessei. Só que lá no meu grupo do WhatsApp, de autopercepção, uma pessoa virou e falou, Leila, assiste o Gambito da Rainha e vem aqui comentar com a gente. E eu falei, gente, de novo essa série? Daqui a pouco o paciente começa a me falar, dizer, não, gente, eu preciso me atualizar, eu tenho que assistir essa série. Quando eu assisti a série, eu fui lá no grupo e falei, gente, ó, a gente tem que fazer uma reunião no Zoom pra gente discutir essa série. E aí, como veio o lançamento, a gente estava e aí o pessoal da agência falou, qual que vai ser o tema da primeira live? Aí eu pensei, o Gambito da Rainha. Maravilhosa para lançar um olhar psicanalítico assim, matadouro, porque a série é muito densa, tem muitos simbólicos, muito simbolismo nela, então a gente está aqui hoje para isso. Não fiz nenhuma pesquisa, não olhei lá, tipo assim, gente, vou ler primeiro sobre a série para poder fazer. Não, meu olhar está aqui, eu quis ele puro, sobre absolutamente só o meu olhar. Depois eu vou fazer várias pesquisas, saber o que é que o pessoal anda falando por aí, mas eu quis trazer para você a minha visão. E aqui nós vamos ter a minha visão psicanalítica dessa série. Lá no grupo de autopercepção, eu quero agradecer muito a Alessandra Lima. Não conheço ela, mas ela é lá da minha terra, de Salvador, e ela que trouxe o Gambito da Rainha para mim. E tenho que agradecer muito a Lê, olha, rendeu uma live. Muito obrigada. E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é porque, assim, com o tempo vocês vão pegando meu jeitinho de trabalhar. Meu jeitinho de trabalhar não tem como não falar de mitologia. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês vejam é que a Beth, ela é uma mulher Atena. Explicar para vocês o que é uma mulher Atena. Atena, ela era a mãe de Atena, Metis, estava grávida de Zeus. E um oráculo falou para Zeus que uma filha iria superá-la na inteligência. Uma filha não, desculpa, um filho. Nem falou filha, falou um filho vai te superar na inteligência. Como Metis estava grávida, ele falou, vou engolir ela e a menina, ela grávida e todo mundo, porque aí já acaba no corro perigo, né? E aí ele já vem de uma história lá de Cronos, que é o pai dele, que se deu mal engolindo os filhos. Ele falou, não vou cometer o mesmo erro do meu pai, eu vou engolir a mulher grávida. Ele engoliu a mulher grávida e daqui a pouco ele começa a sentir fortes dores de cabeça. Vamos chamar Hefesto, o deus ferreiro, para abrir a cabeça, para saber de Zeus e saber o que está causando essa dor de cabeça. Abriram a cabeça de Zeus e estava lá Atena, que pulou da cabeça de Zeus com a espada, já querendo saber onde é que era a guerra, né? Então não era um filho que ia superar ele na inteligência, era uma filha, aquela que nasceu do cérebro, né? Aquela estrategista, aquela que veio para abalar. E ela se tornou a filha preferida de Zeus, porque ela era muito inteligente. E isso causou a ira de Hera, porque não era filha dela, né? Como é que Zeus prefere um filho que não veio dela? Enfim, não vamos nos prolongar. Eu só quero falar para vocês que Beth é a filha que nasce da cabeça, que vem para abalar o patriarcado. Ela vem para destruir o masculino.
né? Então, Atena é uma deusa que gosta de estar no mundo masculino e se destacar nesse mundo masculino com a sua inteligência e com a sua razão, que era uma coisa na época da Beth, nos anos 60, não era uma coisa muito mulheres guerreiras, assim, mulheres, todas as mulheres são guerreiras, mas assim, mulheres racional, que ocupam o lugar no masculino, eles não aceitavam muito isso. Até hoje a gente entra nesse entrave, né? Mas agora bem mais ameno. Ainda bem. Então vamos lá, mãe biológica de Beth, que eu não sei se tem nome, se tem não veio para mim, ela representava o desequilíbrio emocional, né? Então Beth via ela arrasada, Beth via ela brigando com o pai, Beth via ela querendo se matar, Beth via ela queimando coisas. Então ela pode ter pensado na cabecinha de criança dela, tipo assim, isso é tudo que eu não quero ser na minha vida, né? E ela viu que a mãe também era uma matemática, né? Eu não sei se era doutora, mestre, se ela tinha alguma coisa. Quando ela estava queimando as coisas, apareceu uma tese da mãe de matemática. E o zelador da história trouxe para Beth o mundo racional. E foi esse mundo racional que salvou ela, né? Que salvou ela da tragédia grega que era a vida dela, né? Então, Beth teve o contato com o emocional exacerbado da mãe e a razão total do zelador, que apresentou para ela o mundo racional através do jogo de xadrez. Então a Beth ela falava assim, o xadrez ele é previsível, o xadrez eu posso controlar, né? O xadrez eu tenho como controlar as coisas que acontecem, e se eu me machucar, a culpa é minha, é responsabilidade minha. Então esse mundo que ela quis entrar, esse mundo que encantou ela desde criança. E aí até numa das entrevistas que ela estava dando, né, a repórter perguntou para ela lá, mas o xadrez é um mundo muito competitivo, é por isso que você gosta dele? Ela falou, eu gosto de competir. Mas não é só isso, o xadrez é lindo. Então esse era o chamado dela, era aquilo, para isso que ela veio ao mundo, é isso que ela veio fazer no mundo. Só que ela tratou isso como uma compulsão, né? Ela colocou aquilo como o único motivo da vida dela. Então o zelador, além de tudo, ele deu sentido à vida dela, é como se ela estivesse nascendo de novo. Ele que trouxe a vida a ela, né? Porque a partir dali ela conseguiu enxergar o sentido de algumas coisas, né? De muitas coisas na vida dela. Então, uma outra coisa que ela falava do xadrez é porque aqui eu posso controlar tudo, né? E na vida, quando se trata do mundo emocional, quando se trata de ir para os sentimentos, ela não consegue controlar, não existe esse controle no mundo sentimental. Existe esse controle no mundo racional. E o que é o toque? Porque a Beth ela era uma obsessiva compulsiva. Então, o que é o toque? O toque, sabe, aquelas pessoas que têm um transtorno obsessivo compulsivo e gostam de botar os vidrinhos todos do mesmo tamanho em determinado lugar, trancar e abrir a porta várias vezes, isso é uma tentativa de ter o controle. Provavelmente aquela pessoa perdeu o controle em algum sentido na sua vida e desenvolveu um toque como fuga, né? E a Beth é isso, ela foi pro xadrez porque ali ela podia controlar, ela estava num mundo que ela não tinha mais mãe, ela não tinha mais ninguém, ela estava no orfanato, não sabia nem se ela ia ser adotada ou não. E o xadrez trazia esse aconchego para ela, né? E aí vamos para a mãe adotiva. A mãe adotiva, gente, que vida. Gente, ela era a coisa mais linda da vida. Essa relação da Beth com a mãe adotiva, gente, era tudo de bom. Era assim, perfeito. E a mãe adotiva, ela trouxe um mundo sentimental para Beth que era diferente da mãe biológica. Já era um sentimental mais controlado. Então, a mãe adotiva, ela estava ali entre a mãe biológica, que era descompensada sentimentalmente,
o zelador, que era pura razão, e a mãe adotiva a Alma, o nome dela, chega para trazer esse aconchego. E uma coisa simbólica que eu achei muito legal é que o xadrez, ele tem peças, ele tem um tabuleiro muito certinho, né? Tudo quadradinho, né? Tudo contadinho, tais peças fazem esse movimento, outras esse. E a Alma trouxe para a Beth um mundo sentimental onde as cortinas eram de flores que combinavam com a parede de flores que combinavam com o cobertor de flores. E você olha aquilo, nossa, que coisa brega, mas eles tinham simbologia naquilo, tipo assim, o mundo sentimental ele podia ser também uma coisa simétrica, né, combinada, né, porque o que ela tinha de acesso ao mundo sentimental era da mãe biológica, que era uma coisa completamente destemperada. E aí vem a mãe adotiva e traz também, olha, podemos ter um equilíbrio aqui, porque o pai adotivo, aquela inutilidade, ele foi embora e aí e a mãe não destemperou, ela ficou mal, ela começou a tocar piano, sabe aquela coisa, você fica triste, tá, mas você não vai morrer por causa disso. E a mãe biológica, ela morria por causa disso, né? Então, a mãe adotiva veio trazer equilíbrio, eu achei, e ela trazia um mundo muito diferente para a Beth. Ela flertava com os amigos da Beth, com os jovens, ela bebia e ficava alegre, ela ria de besteira, de comédia besta, boba, e a Beth olhava para ela assim, e tinha uma coisa da Beth, dela olhar, assim, uma coisa de... Ela olhava os casais se pegando, os casais se beijando, se acariciando. Ela olhava aquilo com estranheza. Era como assim, gente, isso é tão diferente para mim. E quando as pessoas perguntavam para ela, e aí, você tem alguma coisa com algum daqueles meninos de xadrez? Ela ficava com vergonha, porque ela tinha vergonha desse mundo. Era um mundo desconhecido para ela. Ela não tinha acesso a isso, né? E aí ela é exatamente a Lê Cruz Lima. É a Lê, Alessandra Lima, que me indicou. Ela falou que a mãe adotiva deu leveza para a vida de Beth. Exatamente, ela trouxe essa leveza, né? E aí a Beth tinha ciúmes dela. Era a relação mais linda que eu já vi, assim. A Beth tinha ciúmes quando ela arrumava um homem e esquecia ela e não ia jantar com ela, não ia para as partidas de xadrez. E ela gostava também porque a mãe adotiva estava lá incentivando, dizendo que ela era maravilhosa, linda, perfeita. Então, assim, essa mãe adotiva, todo mundo precisava de uma, tá? E aí, era aquela que estava batendo palma, dizendo que ela era muito inteligente, mas quando ela perdia, ela falou: você tem que aprender a perder, você tem que aprender a perder. Não é, a vida não é assim, né? E aí a Beth, ela teve coitada da Beth, né, Vânia? Então, a Beth, ela teve dois referenciais masculinos. Ela teve o pai biológico, que era um homem casado e que vivia as turras com a mãe. E ela via a mãe sofrer muito por causa daquele homem. Inclusive, ela quis entregar a Beth para ele. Ele falou: de jeito nenhum, não tenho como ficar com ela e tal, porque ela queria morrer. E ela queria deixar alguém com a Beth com alguém. E o pai adotivo, outro, um ser inútil no mundo, né? Que abandonou, que na verdade ele pegou a Beth como a filha adotiva para dar um brinquedinho para a mãe, né, para a Alma deixar ele em paz e falar: toma, brinca isso aqui, me deixa em paz, deixa eu fazer minhas viagens, deixa, porque eu acho que ele tinha até outras famílias, ele tinha outras coisas na viagem, porque ele nunca estava em casa. Então, para a Alma não ficar no ouvido dele, ela, arrumei essa aqui para te distrair, né? E era muito legal a relação delas duas. E ela viu esses dois seres masculinos destruindo as mães dela, né? Ou as mães sendo destruídas por eles, né? E ainda bem que o referencial masculino que ela teve maravilhoso foi o zelador. O zelador era um bom referencial masculino, mas o zelador ele não trazia a parte sentimental para ele trazia só a razão. E ele era categórico. Quando ela falava: me ensina isso, não. Hoje não. Hoje eu não vou ensinar. Gente, não dá spoiler do final, como assim? Como assim? Eu não tenho como não dar spoiler do final. Vou pensar no seu caso.
E aí, ele tem essa questão do masculino, né? Que ela quer destruir, né? E ela consegue isso através do xadrez. Cada um que ela ganha, ela vai destruindo. Ela queria mais, ela queria mais, ela queria mais. Então era sempre um desafio para ela essa questão do masculino, né? Então é isso. Agora vamos falar sobre a compulsão de Beth. A compulsão de Beth era uma coisa doentia. Ela era realmente uma obsessiva compulsiva e a gente já sabe que a coluna do meio, o caminho do meio é sempre o melhor. Esse negócio de ir para os polos nunca dá certo. Uma coisa que eu sempre venho falando em tudo que eu posto, em tudo que eu coloco nos grupos, em tudo, eu sempre falo para a gente, procura o caminho do meio. Não existe defeito, qualidade. Existem características em que se você for para um polo ou para o outro, aquilo pode prejudicar muito, prejudicar as pessoas que estão com você, né? Deixa eu ver aqui o que a Lê botou. Exatamente, ela queria adotar um adolescente, não uma criança, para poder fazer companhia para ela, para ocupar o lugar dele, né? O lugar que ele não estava ocupando. E aí a Beth foi para o mundo do xadrez com essa compulsão. Ela tornou aquilo o grande sentido da vida, né? E ela encontrou fugas, né? Era uma válvula de escape, a bebida, a droga, o tranquilizante, que é uma coisa, gente, que eu fico pensando assim. Depois eu vou pesquisar se nos anos 60 dava tranquilizante para criança. Eu acredito que sim, porque eles não iam botar isso numa série sem sentido, né? Então, o xadrez chegou para ela junto com esse tranquilizante. E o que ela tinha na cabeça é que ela não conseguia jogar sem, né? Que era isso que clareava a mente dela. Ela falava, a bebida e o tranquilizante, eles embaralham minha cabeça de uma maneira que eu consigo desenvolver bem. Mas quando ela foi para a casa do Benny, né? Que é um dos... depois eu vou falar dele, quando eu falar dos referenciais masculinos dela. Ela foi para casa do Benny, ela destruiu os três, ela ganhou dos três, jogando com eles ao mesmo tempo, sem... sem conseguir, como é que se fala? Ela jogou com os três ao mesmo tempo, sem... e acabou com os três, ganhou dos três, sem álcool e sem tranquilizante, né? Mas ela é como se fosse uma segurança para ela não conseguia se desvincular daquilo. Depois eu vou até fazer uma analogia com a psicanálise, vocês vão entender melhor. Mas, e aí o Benny queria trazer isso para ela, que não precisava disso, que ela não precisava disso, né? E a razão, a Beth, ela tem umas coisas assim que é uma coisa, sim, os estudos, né? A gente corre para eles mesmo. Existem várias fugas, cada um vai ter a sua, tá, gente? E aí, uma coisa de Beth que eu achei muito legal, é que ela sempre tinha uma coisa para salvar ela, né? Então ela foi pro orfanato, o zelador salvou ela. O zelador e a Julie, acho que é Julie, uma coisa assim, a amiga dela do orfanato. E aí o zelador salvou ela. Aí a mãe adotiva dela morre, aí quem salva? O Beltke, que era aquele que ela conheceu lá nas primeiras jogadas lá. Aí o Beltke vai embora, o Benny salva ela, vão para Nova York. Aí o Benny vai embora, aparece a Cleo, lá em Paris. Ela nunca tá sozinha. E uma das inscrições da mãe dela é: você tem que aprender a ser sozinha. E ela sempre vinha com isso na cabeça. Depois eu vou falar também das inscrições da mãe. Tudo tem seu lugar aqui. E aí, então, vem essa coisa da salvação dela, de salvar ela da solidão, de salvar ela das tragédias da vida, né? E lá na Rússia também,
Townsend, sei lá, que era o fotógrafo, também apareceu para salvar ela. Então ela sempre tinha esses salvadores, assim, ela era uma pessoa que não era muito emotiva, ela não demonstrava muito amor e euforia pelas pessoas, mas ela era extremamente sedutora, todos gostavam dela, todos amavam a Beth, né? E aí vem essa questão dos remédios. A Verônica pediu para eu explicar uma coisa para ela do remédio. Quando ela tomava o remédio, ela conseguia ver no teto, né, as coisas, os movimentos do xadrez. Isso é uma coisa que aconteceu com ela desde criança. O xadrez ele veio junto com os remédios, então ela associava uma coisa à outra. Ela achava que ela, sem o remédio, ela não conseguiria ser uma boa jogadora de xadrez. E isso, como eu falei, não era verdade porque ela já tinha experimentado, mas é uma dependência que a pessoa que tem a causa, porque ela também falava assim, ela falava assim, não, eu não consigo, eu preciso do remédio para turvar minha mente, da bebida e do remédio para poder jogar. Então ela criou uma certa dependência. E ela falava assim também, eu gosto muito da sensação que me traz, porque o remédio tira a pessoa dali. A pessoa sai de si, né? Ela fica meio lesada. Então tirava ela do orfanato, tirava ela das situações ruins que ela vivia, né? Então ela via a mãe adotiva bebendo muito, porque também tirava ela dali. E ela ia para o remédio porque também tirava ela dali. Então era uma forma de negar aquilo, a realidade dura que ela vivia. Mas vamos andando e vamos ver se no final também eu consigo responder todas as perguntas. Onde reside o medo de Beth? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no que vocês estão falando para ver se... Ô, vida miserável essa de Beth, gente. Beth era plena. Depois você assiste para você ver. Não era tão miserável assim, não. O remédio que ela tomava exatamente. Eu não sei qual remédio, era um ansiolítico que ela tomava, né? Não fala não, lá no orfanato eles falavam vitamina, né? Mas era um ansiolítico, alguma coisa que não era o remédio para dormir, que você não, porque ela conseguia tomar e continuar fazendo as coisas que ela estava fazendo. Então, a Cleo queria sabotá-la? Não. Vou falar da Cleo aqui para vocês. A Cleo era perfeita, maravilhosa, gente. Enfim. Ai, meu Deus. Então, vamos falar sobre o medo de Beth. Onde é que reside o medo de Beth? Vocês lembram de uma cena que ela jogava com um menino de uns 8 ou 10 anos? E ela ficou muito pé da vida quando ele ganhou? Ela perdeu do menino de 8 anos, sei lá quantos anos o menino tinha. E aí o menino, coitado, veio falar com ela, só que ela tinha uma raiva contida. E é uma coisa muito interessante isso, porque a mulher Atena, ela não expõe a raiva dela, né? E Beth não conseguia botar essa raiva para fora. Então ela estava lá plena, lá com o delineadorzinho para cima e ninguém nem percebia que ela estava com raiva, né? E aí o menino ganhou e ela saiu assim de rompante. Aí ele foi atrás dela e falou: não, lá na América tem drive-in. E ela, aí ele, aí ela não deu muito assunto para ele e foi embora. Aí no outro dia ela voltou e ela conseguiu ganhar dele. Aí ela foi toda acordada, e sabia que eu também nunca fui num drive-in. E o menino que tava pé da vida, o menino ficou assim, tá. E onde é que reside? Ela começou a perguntar um monte de coisas para ele. Uma das coisas que ela perguntou para ele foi assim: onde você quer chegar? E ele falou assim: não, eu tenho 8 anos, eu vou participar de tais e tais campeonatos e com 16 anos, 17, sei lá, eu vou ser campeão mundial. Ela falou: e depois? Ele: não entendi. E aí era justamente esse o medo dela, que tivesse um fim, esse sentido que ela tinha dado para a vida dela. O sentido da vida dela era
era o xadrez. E quando ela chegasse no topo, que era o grande, né, campeão mundial, e agora? Qual vai ser meu desafio? Não sei, né? Não sei o que é que eu vou fazer da minha vida depois disso. E então é isso, ela não gostava de perder, mas o medo dela mesmo não era perder, porque perdendo ela chegava lá. O medo dela era chegar lá e depois não ter mais sentido a vida dela. E ela acabar com a mãe dela, a mãe biológica, né? E, e aí por isso que ela perguntou isso para o menino, lá para o menininho de 8 anos, coitado. Vamos seguindo, vamos ver. Ah, pois é, a Jaqueline falou aqui que acha que era fentamina. Pode ser, eu sou psicanalista, gente, eu não sou psiquiatra, então não tenho muito conhecimento dessa parte aí, mas eram tranquilizantes, né, que deixavam ela ligada, exatamente. Ela ficou viciada no orfanato. Ah, sim, ela ficou viciada no orfanato. Ela começou a tomar os remédios com 8 anos de idade, fazia a filhinha lá e tinha a obrigação de no dia pegar. A Jolie, como era amiga dela, descolada, falava assim, não toma não, porque ela tomava e ela ficava grogue, saía meio assim pelo orfanato. A Jolie, não toma não, guarda e deixa para tomar quando você estiver na cama que vai ser maravilhoso. Aí ela começou a tomar na cama e olhar para o teto e aquilo era maravilhoso para ela. Remédio bom, não sei não, viu? Ela tinha uma história com drogas, ela fumava maconha também, ela tinha outras drogas aí, que a Beth experimentou de tudo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, agora vamos falar de Cleo, Renata. Acho que Renata que falou que Cleo tinha, não sei. Renata falou alguma coisa de Cleo aí que eu. Gente, Cleo era a Afrodite da história. Sabe o que é a mulher Afrodite? Aquela mulher ultra feminina, aquela mulher sensual, sedutora, poderosa, sabe? No salto, um mundo completamente diferente para Beth. Completamente diferente. Então, a Cleo, ela exalava feminilidade. E a Cleo era, deixa disso, amanhã você vai jogar, mas hoje você pode beber um pouco, sabe? A Cleo trazia a leveza da mãe adotiva lá para um outro campo, que era o campo da sensualidade. E a Beth também olhava para ela com um pouco de inveja, como ela olhava os casais. Por quê? Porque o que é inveja? É aquilo que nos falta, né? Faltou aqui, eu olho para o outro, o outro tem. A inveja muito mal vai querer que o outro não tenha para que eu tenha. Já que eu não tenho, o outro não pode ter. Mas não era essa a inveja da Beth. A inveja da Beth era aquela inveja que eu olhava e falava, gente, eu queria tanto ter isso. Queria tanto isso para mim. E ela não conseguia. E a Cleo trouxe isso. Quando a Cleo chegou, que foi apresentada a Beth lá no apartamento do Benny, ela já foi dando 2 beijinhos na Beth. A Beth estava acostumada a apertar a mão de homem. Acabava o jogo, aperta a mão. Todo mundo ela cumprimentava apertando a mão. E aí chegou uma mulher dando 2 beijinhos nela. Que coisa é essa? Que coisa louca. E aí a Cleo chegou trazendo esse mundo para Beth, né? Então, essa feminilidade, era esse mundo não conhecido. Quando elas se encontraram em Paris, a Beth estava lá toda concentrada porque ia jogar com o Borkov lá, Borgov, sei lá, Borgov eu acho, que era o grande, grande rival dela, assim, que ela tinha que destruir aquele homem que destruíam todos, né? Então ela tinha que passar para aquilo. E aí a Cleo falou, não, amanhã. Mas a Cleo não é do tipo assim, não, vamos lá, vamos descer aí, vamos, eu tô aqui embaixo. Não, a Cleo era Lady. Lady Afrodite, aquela que seduz assim com o vento. Falou assim, então tá, que pena que você não pode descer. Eu vou conhecer aqui o bar do seu hotel, vou ficar aqui um tempo porque eu quero conhecer o bar do seu hotel. Ou seja, era uma deixa para quê? Desce qualquer hora que eu vou estar aqui. E foi o que a Beth fez. Foi seduzida pela Cleo, né? E lá foi a Beth para o mundo de Cleo.
E no outro dia, arrasada, acabada, com ressaca, não tinha dormido, aquela loucura, e foi enfrentar o tal do homem. Claro que ela perdeu. E vocês podem prestar atenção que eu acho que foi a primeira vez que ela chorou. Ela chorou na frente dele, uma lágrima desceu. Mas aquilo era raiva. E foi a primeira vez que a raiva dela foi para fora, né? Porque até então ela não demonstrava, aquele rosto que não tem expressão, assim, né? E a raiva, vamos agora falar sobre a raiva de Beth, porque existem vários pontos, 3 pontos do filme fundamentais para falar dessa raiva. O primeiro foi o zelador que falou para ela, né? Ele falou para ela, existe um dom, porque ele falou, você tem um dom, existe um dom, existe o preço dele. E ele falou para ela, você tem muita raiva contida. Cuidado, isso é perigoso. Mais na frente, o Beltic, que era, depois eu vou falar, um referencial mais próximo do sentimento, né, que tinha, ele entregou uma biografia de um jogador de xadrez. Gente, eu não estou falando, eu acho que é enxadrista, mas eu não tenho certeza, então não vou ficar aqui falando besteira. Ele entregou uma biografia para ela e falou, olha, ele parece muito com você. Aí ela falou, não, ele usa tal tática, tal estratégia, né? E eu não costumo usar essa jogada. Ele falou assim, não, mas ele se aposentou com 22 anos, ele era compulsivo, e aí ele deu um histórico sentimental, né? Um histórico psíquico daquele jogador de xadrez. Ela estava preocupada como o homem jogava xadrez, e ela foi falar sobre o psiquismo dele, que era igual ao dela. E ele queria tirar ela disso, não que ela deixasse de jogar xadrez, mas que ela não fosse o único foco da vida dela, que fosse a razão da vida dela, porque ia acontecer justamente o que ela temia. E aí, quando chegar lá no topo, o que é que acontece? Eu não tenho mais sentido na vida, perco o meu sentido na vida. E o Beltic trouxe para ela, e ele falou assim, olha, cuidado com a raiva, porque a raiva ela é um tempero. Ela falou assim, a raiva clareia a minha mente. Ele falou assim, a raiva é um tempero. Se você coloca demais, ela é destrutiva. Ela tem que ter uma medida certa. A raiva pode ser muito boa, mas ela tem que ter uma medida certa. E a outra vez que foi a vez que foi muito simbólico assim para mim, quando ela teve uma conversa com a mãe adotiva dela, que ela falou assim, que a mãe adotiva dela falou assim, você não vai conseguir ser a melhor o tempo todo. E ela falou assim, você não entende nada de xadrez. Ela estava com muita raiva. E a raiva dela era contida, então eu vi ela extravasando essa raiva 2 vezes. Essa vez com a mãe, que até o olhar dela era matadouro, com a mãe adotiva, e a vez que ela chorou, que caiu uma lágrima quando ela estava jogando, porque ela tinha... Acho que ela pensou, para que eu fui me deixar levar por esse mundo sentimental? A hora que eu abri a porta, eu me deixei levar por isso, eu tô aqui me dando mal, né? Resolvi sair da minha clausura para ir lá para o mundo sentimental da Cleo, para o mundo emocional que a Cleo tinha para me apresentar. Agora eu volto aqui para o meu racional destruído, esse homem está me destruindo. Bebendo água o tempo todo, que tinha bebido muito na noite anterior. E aí quando ela, em algum momento ela perde, não lembro, eu acho que foi do Benny, e aí ela teve esse diálogo com a mãe, que a mãe falou, olha, você não vai conseguir ser a melhor o tempo, sempre, o tempo inteiro. Ela, você não entende nada de xadrez. Aí a mãe foi e falou assim, você não pode ganhar sempre, você tem que aprender a perder. Aí a Beth foi e falou... Aí a mãe falou assim, eu sei como é que é isso, né? Como é perder. Aí a Beth falou assim, aposto que sabe, como quem diz assim, você é uma perdedora, né? E aí a mãe não deixou por dizer, né? Não deixou barato, foi e falou assim, e agora você também sabe como é perder, né? Mas foi uma hora que ela estava com muita raiva, mas elas se entendiam. Depois, quando elas entraram no carro, a mãe pegou na mão dela, ela pegou na mão da mãe, elas tinham uma comunicação maravilhosa.
Assim, eu achei perfeita. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Eram 2 remédios, gente. Não tem como saber o remédio porque ela era um negocinho, uma cápsula branca e verde, né? Não tem. Eu acredito que era ansiolítico. Mas a Jaqueline falou que era fentamina, também podia ser. Não sei. Ela tinha alucinação. Quando ela tomava o remédio, sim, ela começava a ver as peças de xadrez lá. Mas eu acho que uma das coisas do pessoal do xadrez é ficar passando na cabeça os movimentos, né? As jogadas, revendo todos os jogos e tal. Só que a Beth via no teto, e isso era sempre que ela tomava um remédio. O medo de chegar ao topo, exatamente, não tem mais para onde subir, exatamente. E ela gostava de desafios, né, ali. Então, minha xícara é linda mesmo, né, Ana Cristina? Pequeno Príncipe. Então, gente, vamos lá. Vamos voltar aqui, falar sobre as inscrições da mãe biológica. Gente, isso é psicanálise pura. As inscrições que a gente recebe, porque o que é para psicanálise? O neném nasce e os pais introduzem ele no mundo da linguagem. Então, essas coisas que os pais falam, eles são muito determinantes para muitas coisas na nossa vida. Então, a mãe psicológica, ou a mãe biológica, psicológica também, ela, ela trouxe umas inscrições muito fortes, tipo o negócio da solidão. Ela falou assim, olha, aprenda a ser sozinha, porque uma hora você vai ficar sozinha. Então, aprenda a ser sozinha para já estar preparada para esse momento. E eu vou ler aqui uma coisa que ela falou que eu achei muito definidor da personalidade da Beth para essa questão da racionalidade, que ela fala assim, os homens vão aparecer querendo te ensinar coisas, só para dizer que são mais inteligentes. Geralmente não são, mas assim se sentem maiores. Podem te ensinar como as coisas são feitas, só tem que deixar eles falarem e vai lá e faz o que você quiser fazer. É preciso ser uma mulher muito forte no mundo em que as pessoas aceitam tudo só para dizer que tem alguma coisa. Nunca se esqueça de quem você é. Então a mãe biológica, ela trouxe essa coisa, apesar dela ser de ter um desequilíbrio emocional, ela que introduziu também esse mundo racional para Beth, e o zelador veio fechar isso, e ela gostou daquilo, ali ela se encontrou, ali ela se achou. Gente, as mulheres, para elas serem respeitadas no mundo masculino, elas precisam se superar. Na sociedade, as coisas funcionam assim. Elas não podem ser mais ou menos no mundo masculino, elas têm que ser a melhor. Né? E foi isso que Beth aprendeu com a mãe dela e foi isso que ela levou. Ela não queria ser uma mais ou menos, ela não queria ser uma menina aventureira que começou a jogar xadrez. Não, ela queria ser a campeã mundial. Isso era o objetivo de vida dela. E aí, quem que foi o masculino para ela? Primeiro foi o Beltic, né? Que é aquele... aliás, o primeiro crush dela foi o fotógrafo, na verdade, né? Que eu não sei se todos vão ter essa visão, mas na minha visão ele era o grande amor da vida dela. Né? Para mim ele era assim, o cavalheiro, sabe? O cara. E aí veio o Belt, que trouxe o mundo feminino dentro do masculino, né? Porque ele queria trazer o mundo emocional, ele fazia ela pensar nas coisas emocionais da vida dela. E como é que era esse mundo emocional que ele trazia? Ele fazia, olha, sai disso aí que é só razão e vem experimentar outras coisas. Você precisa ver um outro lado da história. Ele falou, olha, eu tô deixando o xadrez porque eu não consigo ser compulsivo como você, e para ser o melhor precisa ser compulsivo, eu preciso dividir a minha vida com outras coisas. E aí ele disse que arrumou outro emprego, que ele ia fazer faculdade, e falando lá da vida dele, como é que ele ia reestruturar, como é que ele ia montar aquilo, né? E
E aí ela prestava muita atenção nas coisas que ele falava, ela não revidava, ela não era agressiva. Quando ele falou que ela ia ser como a biografia do cara que jogava xadrez lá, e falando, ele aposentou com 22 anos, olha aqui o que virou a vida dele, né? Ele queria que ela olhasse isso. Aí teve o Benny. O Benny era o desafio dela. O Benny fez ela perder várias vezes, né? Só que o Benny cortava, né? Quando ela, é muito engraçado, porque ela não tinha nenhuma habilidade de sedução de Afrodite. Então ela queria seduzir o Benny, nossa, seu cabelo é tão lindo, eu gosto tanto do seu cabelo. Eu falei assim, meu Deus, a pessoa não tem, não sabe? E ele falou, olha, pode esquecer, porque entre nós não vai haver nada. E ela ficou até murcha lá, né? Mas o Benny era o grande desafio para ela, tanto no mundo do xadrez, que ela não conseguia ganhar dele, como também no mundo emocional, que ela não conseguia acessar ele, né? Então, quando ela teve uma noite com ele, ela falou, era assim, porque até então acho que ela não tinha sentido por nenhum o que ela tinha tido com ele. E ele começou a falar de xadrez com ela, não, porque o jogo é isso, a peça é aquilo, que se a gente fizer isso... Ela ficou muito indignada, porque tinha sido o momento dela e ele, lá no mundo racional dele, voltou ao modo racional, né? E teve o Tyson, que é o fotógrafo, que eu acho que foi, assim, o dono do coração dela. Vamos ver aqui se temos mais alguma... Jolie foi essencial na vida dela, Jolene, né? Então, e aí então vamos falar agora sobre a questão do sentimento, né? Quando o sentimento se abre para ela, que para mim é assim revelador de toda a série, é assim o que precisava mesmo. Quando é que o sentimento, quando é que ela consegue sentir? Quando Zelador morre, ela chora. Ela chora copiosamente no carro com Jolene. Ela chora muito. Ela chora como ela não chorou com a mãe adotiva. Por quê? Porque quando a mãe adotiva morreu, ela teve que resolver um monte de coisas. E que deixavam, era casa, eram coisas práticas, que para ela era até confortável. Então, mas era uma fuga, né? Ela não chorou ali, ela partiu para a vida, né? E uma coisa que eu achei muito legal foi que quando o pai adotivo, quis tomar a casa dela, e tomou, né? Porque ela teve que comprar. Ela recebeu ele com não sei se vocês prestaram atenção, com o hobby da alma. Acho que aquilo foi extremamente provocativo. A Beth era ótima, assim, irônica para o mundo racional. Ela sabia fazer isso muito bem, era o passeio dela. Então, ela recebeu e ela foi. E ele falou assim, não, mas ela falou, eu pago o preço de mercado, então eu compro a casa. Eu pago o preço de mercado. Ele, não, é muito mais do que o preço de mercado, você não pode comprar. Eu compro. Eu compro. Então, assim, chutou ele, sabe? Quanto ao sentimento, ela começa o sentimento quando ela vai chorar a morte do zelador. Depois veio a questão do fotógrafo. Quando o fotógrafo chegou na Rússia, que ela estava lá sozinha para o campeonato, ela pulou no pescoço dele. Gente, a Beth jamais faria aquilo. Aquilo era outra Beth. É uma Beth que se abriu para o mundo sentimental. Era uma Beth que já não estava mais tateando, que foi pegando tudo que foram dizendo para ela e deu nisso. Ela simplesmente abriu a porta. Ela pulou no pescoço dele. E outra coisa, quando ela se emocionou, quando os amigos ligaram e falaram, estamos todos reunidos aqui há não sei quantos dias, sem dormir, para ver todas as jogadas para você, gente... Sem palavras. Fantástico aquilo, fantástico. E ela se emocionou, e aí era outra Beth, era uma Beth que tinha amigos, era uma Beth que tinha amor, era uma Beth que tinha pessoas, uma história de vida com o zelador, com a mãe adotiva, com a mãe biológica, ela já tinha toda uma história. E aí quem salvou ela foi o sentimento. Porque quando ela consegue ser a campeã mundial,
agora um outro mundo se abriu na vida dela e ela fica mais leve e ela consegue transformar aquilo. Teve uma coisa muito significativa para ela também, quando a primeira rival dela agradeceu ela, porque várias pessoas agradeciam, mas essa rival agradeceu e eu falando por quê? Não, agora eu tô fazendo medicina, eu tô, sabe, tudo isso foi abrindo assim os caminhos para Beth, porque quando as pessoas falavam, parecia que ela não entrava muito, ela continuava naquele, né? É como eu falei que funciona uma sessão psicanalítica, né? O psicanalista ele fala, ele vai te trazendo, vai te levando informações, mas e aquilo o paciente está escutando, está absorvendo, está falando de outras coisas e tal, aí tem uma hora que a chave vira. E a gente não sabe o que é essa chave que vai virar. Isso aí a gente não tem previsão, né? Mas parece que toda aquela linguagem durante aquele processo terapêutico um dia vai fazer sentido, um dia vai entrar, um dia vai fazer com que você se transforme. E foi o processo todo da Beth, né? Várias pessoas falando. Teve um dia que o zelador morreu e aquilo foi... E será que essa morte do zelador não é uma morte simbólica do mundo racional? A gente pode pensar nisso. Então, quando ela acabou o campeonato de xadrez, que ela conseguiu vencer o Borgov, acho que era o Borgov, ela entrou no carro e ela ia para o aeroporto e ela pediu para o carro parar e ela começou a andar pela rua. Era a nova Beth, né? Andar pela rua toda leve e ela encontrou os velhinhos, os idosos na rua que simbolizavam o sentimental do zelador, né? Que não era aquele mundo de competição, ela ia jogar com eles e todos eles rodearam ela e ficaram olhando o jogo dela. Ela não precisava deixar o xadrez para entrar nessa nesse novo mundo, nesse mundo de emoção, de sentimentos que ela negou a vida inteira. Ela não precisava, ela só não precisava que o único sentido da vida dela foi aquele. E ela sentiu agora que o sentido da vida dela tinha outros personagens, tinha uns amigos que estavam ajudando, tinha um fotógrafo que estava ali para apoiá-la, tinha a Jolene, né, que emprestou dinheiro para ela poder ir para a Rússia, aquilo também foi muito simbólico, assim. E aí ela falou assim, mas se eu não tiver como te pagar, não, você vai ganhar e você vai ter dinheiro para pagar e para fazer outras coisas, né? Então é isso, eu achei a série espetacular. Eu assisti 2 vezes porque eu queria pegar o máximo para trazer aqui para vocês. E quem não assistiu agora assista com os meus spoilers, assista com outra visão, porque eu contei o filme todo, ou a série toda praticamente, mas tem muitas coisas que vocês ainda vão ver lá. E eu não desisti de criar um link no Zoom para a gente discutir, porque aí não fica só eu falando, né? Vocês vão poder participar. Eu vou ver lá no meu grupo de autopercepção se tem umas pessoas que topam fazer isso para a gente fazer. E quem quiser entrar no grupo de autopercepção só vai no meu direct, coloca o telefone do WhatsApp, diz que quer entrar no grupo e eu adiciono. É gratuito, é aberto. E é isso. Gostei muito de estar aqui com vocês, de falar com vocês sobre a live, sobre esse assunto. E queria saber se vocês querem saber mais alguma coisa, mas eu acho que eu já respondi todos. Adorou qual cena? A do menino, Verônica. Você adorou a cena do menino que você falou que é abusado, né? Então, esse negócio de chegar no topo e não tem mais por onde subir, gente, a gente tem que estar muito atenta a isso. Nosso sentido da vida não pode ser um só. A gente não pode apostar todas as nossas fichas em uma única coisa. A gente tem que ter vários sentidos na vida, a gente tem que ter nossa família, a gente tem que ter nossos amigos, a gente tem que ter nossos filhos para quem tem, mas não focar só em uma coisa. Eu lembro de, há muito tempo atrás, eu era muito ligada há muito tempo, né? Eu era muito ligada em propaganda publicitária. E eu lembro do rapaz que fazia propaganda do Bombril, quem lembra?
E era só ele que fazia propaganda do Bombril. Todo mundo associava o Bombril àquela pessoa. E aí uma das coisas que eu tinha lido sobre é tipo assim, não pode fazer isso, porque quando o cara morre, aí a marca morre junto. Então é mais ou menos isso. A gente não pode ter só um sentido na vida, a gente tem que distribuir por várias coisas. E mesmo porque quando a gente dá só um sentido só a alguma coisa, vira uma compulsão. É isso, gente. Mais alguma pergunta? Eu queria agradecer vocês, agradecer todos que estiveram aqui para dar aquela força de primeira live. Eu queria convidar vocês para que na terça-feira a gente tome um café da manhã, às 8h30, vamos ter Alice no País das Maravilhas e vamos ter uma análise psicanalítica como essa, só que com o livro Alice no País das Maravilhas. Não se preocupa quem não leu, porque é super tranquilo, eu vou contando os pedaços e a gente vai desenvolvendo. O pessoal do grupo já esgotou Alice, porque a gente já esgotou ela em uma semana. Falamos muito, muito, muito de Alice. Mas quem quiser agora escutar, eu vou estar terça-feira na próxima live, às 8h30 da manhã, com vocês. Agradeço imensamente a presença de todos e convido para os nossos próximos passeios em outros contos, histórias e outros assuntos. Sim, Cláudia Lima. Desculpa, Cláudia, não vi aqui sua. Sim, a mãe adotiva levou a Beth ao uso do álcool. Ela que ensinou a Beth a beber, né? Era a forma que ela tinha como fuga. Elas não viam nada demais naquilo e ela introduziu, sim, Beth no mundo do álcool. Precisa muito, Terezinha, assistir essa série. É enxadrista mesmo, exatamente. Só as boas séries. Gente, essa série deu pra fazer porque ela só tinha 7, né? Então tem umas séries muito legais que a gente podia falar, mas são temporadas e temporadas aí, não dá certo. Tem que fazer live, parte 1, 2, 3, 5, né? Procurar os erros. Que não tinha tabuleiro porque ela jogava mentalmente. Ela falou que, exatamente, Jaqueline, ela falou isso, que ela pediu para a mãe adotiva comprar um tabuleiro e a mãe não dava a menor importância pro xadrez, né? E aí ela falou, isso é gastar dinheiro. Ela falou, junta seu dinheiro e compra um tabuleiro de xadrez. Ela falou, não tem problema não, eu jogo mentalmente. Mas eu já vi que isso é uma coisa dos enxadristas, eles gostam, eles fazem isso mentalmente, é muito confortável para eles fazerem isso. As cenas da Beth com a mãe adotiva são maravilhosas, diálogos perfeitos, também acho. O fotógrafo também acha que o fotógrafo era o lance, né, Verônica? Porque eu também acho, não sei, mas não fala exatamente isso, mas eu achava que ele era o cara. Então, gente, eu acho que, deixa eu ver, temos mais perguntas. É, exatamente. Com Jaqueline, você falou que as transas dela não eram boas, não. Só com o Benny, que eu acho que ela gostou um pouco mais. Mas ela era uma. Não eram boas. As transas dela não eram boas. Com o Benny foi. Ela era uma mulher Atena. A mulher Atena, a energia dela não é sexual, não. Então, como dizem, todo excesso reflete uma falta. Exatamente. A compulsão é exatamente isso, Giovana. É por isso que ela entrou no xadrez. Então,
Vânia, ela foi mal apresentada na vida, só descobriu depois, exatamente. Demorou. O mundo que ela aprendeu a dominar no simbólico. Sim, Ale. O zelador foi o grande que é o que eu falei no começo. Ele deu a vida a ela, ele deu sentido a ela, né? Vamos ver aqui, gente, se comentar sobre tudo. Para assistir, tem que comentar sobre tudo. Ai, Giovana, que fofa, obrigada. Não me importo de saber pelos olhos da Leila. Gente, mas quem não assistiu, corre lá para assistir, que vale muito a pena. Deu muita vontade de assistir. Gente, sabe o que dá vontade nessa série? É jogar xadrez. Não é que jogar xadrez, mas aprender, porque eu acho que se a gente soubesse o xadrez, eu aprendi, já esqueci, nem lembro mais como é isso. Mas se a gente soubesse, eu acho que tinha mais coisas para a gente analisar. Ah, sim, uma coisa que eu preciso falar com vocês. O Gambito da Rainha é uma jogada do xadrez. É um movimento em que ela coloca a rainha, ela sacrifica a rainha para que as outras peças tenham bastante movimento para destruir o rei. E no começo da série tem uma menina que fala para ela assim: ah, você sabe jogar o Gambito do Rei? Você sabe sobre o Gambito do Rei? E ela nem falou nada, nem respondeu a menina, tipo assim, o grande quê dela era o Gambito da Rainha. Qual o nome da série para quem entrou depois? O Gambito da Rainha. Esse é o nome da série. E é isso, gente. Eu queria até saber o olhar de vocês. Ah, foi ótimo meus spoilers, na total. Teve um primo meu que queria assistir, ele falou assim, ah, mas eu não assisti, eu não queria spoiler, então nem entra. Eu não quero, eu falei, não tenho como falar, gente, sem ter spoiler, como assim? O acidente com a mãe no começo, na verdade a mãe, ela se matou, ela jogou o carro, né, tanto é que ela falou pra Beth, fecha os olhos, né. Eu tinha medo de sentir. Ela tinha medo de sentir porque era um mundo completamente diferente para ela, Giovana. Ela tinha medo de sentir, ela não tinha acesso a esse mundo. O mundo que ela conhecia era o mundo racional. Foi onde ela conseguiu se aconchegar para poder salvar ela das tragédias da vida, né? Quando ela foi naquela praça que os velhos jogavam, tinha um velho que era especial, era o autor do livro que o zelador deu para ela. Ah, que interessante, eu não sabia já. Sabe como é que eu vi aquele velhinho? Eu achei que ele era uma releitura do zelador já no mundo sentimental. Obrigada, Mara. Parabéns, obrigada. Parabéns, muito obrigada a todos vocês. Oh, Ruth, que bom. Tá sendo legal me ouvir. O acidente eu acho que foi proposital, Cláudia. Eu acho que foi um acidente proposital. Tanto ela que ela queria deixar a Beth com o pai e o pai falou, não posso ficar com ela. Ele era casado. E aí eu acho que foi proposital. Oi, Carol, Alexandre, que alegria vocês todos aqui. Eu também não sabia que era o autor do livro, a Jaque deu essa informação pra gente. Gente, muito bom ter vocês, eu agradeço demais a força que vocês deram, muito bom. Eu que agradeço, muita gente agradecendo, que bom que vocês amaram, estejam nas próximas, vamos ter análise de séries, de filme, Malévola, eu quero muito falar sobre Malévola, e adorou a minha estante, obrigada, Giovana. O Freud tá aqui em um, olha lá ele lá em cima, o meu companheiro. É isso, gente. Muito obrigada. O nome da série é O Gambito da Rainha. Nino Júnior perguntou. O nome da série é O Gambito da Rainha. Tá Netflix, gente. A Lê também acha que o fotógrafo era a paixão da vida dela. É isso. Muito obrigada. Até terça. Espero vocês lá. Estejam ligados também no feed, porque a gente vai fazer o sorteio da numerologia. E a numerologia eu vou dividir aqui com alguém. Então,
Quem colocar lá no sorteio tem que estar disposto a expor a sua vida ao mundo, porque vamos fazer uma live com toda essa análise do nome completo da pessoa, personalidade interior, uma linguagem mitológica, uma linguagem do floral, com a linguagem arquétipa, e aí vamos junto nessa. Um beijo enorme para vocês, muito obrigada.